Olá a todos do sexto ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo. E o tema da aula está no nosso livro, O Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. Bom, além de falar sobre isso, continuaremos também vendo assim a crise em que a República Romana enfrentou. Na aula passada, estudamos um pouco sobre essa república. Vimos que república vem de res publica, do latim, a língua que os romanos falavam. Significa assim, coisa pública. Essa ideia era fazer com que as coisas fossem administradas, governadas, logicamente, pelos patrícios, já que, inicialmente, eles apenas que tinham direitos políticos. Os patrícios eram, assim, quem tinham as melhores terras, os melhores cargos do exército, etc. Existia sempre uma briga constante, vimos isso na aula passada, entre plebeus e patrícios. Os plebeus eram pequenos proprietários. Existiam plebeus pobres e outros que enriqueceram ao longo do tempo. Bom, vimos que a república, essa coisa pública, começou depois que aconteceu um golpe. O golpe foi feito assim pelo Senado. 300 patrícios controlavam o Senado. Eles fizeram esse golpe e tiraram o último rei romano do poder. Aí passou essa nova forma de governo. Então, a primeira forma de governo foi a monarquia, onde Roma teve 7 reis. Depois, a república, que inicialmente ela foi assim controlada pelos patrícios, essa coisa pública, a ideia de coisa pública. Depois, os plebeus eles começaram a se revoltar muito, fizeram várias manifestações e até podemos dizer que eles fizeram uma grande greve. Eles se recusaram a guerrear no exército e assim os patrícios, os nobres da sociedade, eles tiveram que conceder, eles tiveram que dar coisas para os plebeus a fim que eles viessem se acalmar. Então, vimos que eles receberam vários benefícios, várias leis foram criadas, como também cargos específicos. O tribuno da plebe, que era uma magistratura onde um plebeu ele poderia assim representar os outros plebeus. Se houvesse uma lei contra os plebeus, ele poderia assim representar outros plebeus e se recusar a essa lei dos patrícios. Também foi elaborado um conjunto de leis, a Lei das 12 Tábuas, onde tinham muitas questões relacionadas à sociedade, a crimes, a questões de terras, etc. Vimos também que a escravidão por dívida ela foi abolida, ela foi extinta, então a pessoa que tinha muitas dívidas não poderia mais ser escravizada, então foi uma conquista também dos plebeus. E vimos as principais magistraturas, ou seja, eram cargos que as pessoas assim tinham. Inicialmente, quem tinha esse cargo era assim o patrício. Os patrícios que tinham esses cargos, que era mais de um. Depois, os plebeus eles passaram também a ter vários cargos. Isso aconteceu justamente porque os plebeus eles lutaram para que isso acontecesse. Bom, tudo isso vimos na aula passada. Porém, para complementar, tem uma questão muito importante que é justamente essa questão do Mediterrâneo. Quando a gente fala Mediterrâneo, tem a ver, logicamente, com o mar Mediterrâneo. Foi um mar importantíssimo, porque se tendo o controle desse mar Mediterrâneo, logicamente que economicamente a região, qualquer região, se daria bem. Então, teve uma ligação entre a Europa, a África e o Oriente Médio, nesse mar Mediterrâneo. Muitas disputas aconteceram. Por quê? Porque através do mar se tem um controle de rotas marítimas, caminhos marítimos para vender, assim, seus produtos. Então, ao longo da história, muitas disputas ocorreram por causa desse mar Mediterrâneo, por causa do controle desse mar Mediterrâneo. Vimos também que muitas regiões foram fundadas assim na costa do mar Mediterrâneo. As regiões não foram fundadas na água, e sim na costa do mar Mediterrâneo. Então, houve aquilo que é chamado de uma cultura do Mediterrâneo ou culturas do Mediterrâneo. Bom,
A ocupação humana aí nessa costa mediterrânea, a mesma coisa de que costa do mar Mediterrâneo. Ela é desde a pré-história, né, que estudamos já esse ano, onde o ser humano era nômade, não tinha uma habitação fixa, ele ia de região para região atrás da sua própria alimentação. Então, esse ser humano chegou lá e assim buscava, através da caça, da pesca, reproduzir a sua vida. E assim, esse ser humano foi fundando locais para sua habitação, como a própria ilha de Malta, etc. Com isso, vários povos surgiram dentro desse contexto. Esse Mediterrâneo é dividido em Mediterrâneo Oriental e Ocidental, povos vindos do Oriente e povos vindos do Ocidente. Como eu chamei a atenção, vários povos lá habitaram. Então, teve uma questão fundamental também aí, que foi o alfabeto. Vimos assim que os fenícios eles contribuíram com a criação do alfabeto, e esse alfabeto foi aprimorado pelos gregos e pelos romanos. Então isso é muito importante, porque inicialmente quem só falava o latim, que era a língua dos romanos, era apenas os próprios romanos da Península Itálica, a região em que eles se situavam, que eles habitavam, moravam. Depois dos romanos, teve uma influência para outras línguas. Então, temos uma influência gigantesca, porque várias línguas foram influenciadas assim também pelo latim, no caso a nossa, pelo grego e pelo latim. Bom, então, Alexandre o Grande, que estudamos também quando estávamos falando sobre a Grécia, ele foi um grande conquistador do mundo antigo e assim o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, foi também alvo para ele, alvo para a conquista, porque você controlando o mar, você vai ter esse acesso aos caminhos marítimos para vender seus produtos. Então teve uma relação muito grande entre os povos que assim fizeram parte desse Mediterrâneo. Por isso que podemos dizer culturas do Mediterrâneo, porque esses povos entraram em contato e cada povo assim recebeu uma influência ou influenciou outro povo. Bom, aí temos aqui uma imagem, né? Essa imagem faz parte daquilo que é chamado cultura megalítica. Aí temos aqui, ó, do grego mega, grande, e litos, pedra, por vezes chamadas de ciclópicas, de ciclopes, por acreditarem que era necessário força sobre-humana para sua construção. São caracterizadas pela construção com grandes blocos de pedra. Abaixo, exemplo de estrutura megalítica na Inglaterra. Então, esses povos da costa do Mediterrâneo fizeram isso, assim como um pessoal da Inglaterra. Posteriormente, recebeu o nome de Inglaterra. Inicialmente, os povos que habitavam tinham outros nomes. Porém, a gente fala como se fossem países para a compreensão ficar melhor. Aqui o alfabeto, aquela questão alfabeto fonético, é a representação gráfica dos sons, ou seja, fonemas. Então teve essa contribuição. O som é representado através da escrita. A cultura mediterrânea e a unidade romana. Bom, os romanos, eles se expandiram. Estamos ainda dentro dessa questão da República Romana. Eles se expandiram e assim foram conquistando várias regiões na costa mediterrânea. E além dessa costa mediterrânea também. Por quê? Essas conquistas para os romanos fizeram com que eles se tornassem mais fortes, que eles tivessem mais territórios, que eles conquistassem escravizados, recursos, etc. Então, a população foi crescendo com isso e, posteriormente, essa República Romana se tornou em um grande império, um dos maiores impérios que o mundo já teve. Então, os romanos, eles também eram bem guerreiros. A guerra era importante, justamente por essa questão de territórios, de conquistar territórios, como também de todos os recursos que vinham da própria guerra. Aí temos aqui outra questão
importante também. Nesse período, onde se começou a fazer a expansão romana, eles conquistaram, e assim, depois que eles aumentaram a conquista, eles passaram a controlar esse mar Mediterrâneo. Esse mar foi chamado assim de Nosso Mar. Quando eu falo controlar o mar, não é controlar a água, e sim as rotas marítimas, os caminhos marítimos. Eles tinham controle de acesso e entrada dos produtos vendidos. Então, isso era muito importante para esse mundo. Aqui tem uma imagem que é do vulcão Vesúvio, né? Aqui, ó, cidade de Nápoles, na Itália. Ao fundo, o vulcão Vesúvio. Esse vulcão entrou em erupção e fez com que a cidade de Pompeia fosse destruída. As pessoas, elas ficaram em pedras por causa das cinzas vulcânicas. Aí aqui tem um relato onde uma pessoa teria assim visto isso acontecer. Quando os romanos eles começaram com as conquistas aí da costa mediterrânea, do mar Mediterrâneo, eles se depararam, encontraram uma situação muito complicada. Por quê? Existia outro povo esse que também era muito forte, que era o povo de Cartago. Cartago ficava ao norte da África e foi um povo que descendeu, assim, dos fenícios, que já estudamos, que eram grandes navegadores, grandes comerciantes marítimos. Eles aprenderam, assim, a fazer suas embarcações com os fenícios. Então, os romanos entraram em conflito com os cartagineses, ou seja, as pessoas que moravam em Cartago, justamente para ter o controle total do mar Mediterrâneo. Porque até então eles não tinham. Falarei mais sobre isso à frente. A série de guerras que eles entraram por conta desse controle, dessa briga pela conquista dessas rotas marítimas, terras, escravizados e etc. Bom, depois dos romanos, já avançando um pouquinho, houve também assim a conquista do Mediterrâneo pelos muçulmanos. Muçulmanos são os islâmicos, são aqueles que acreditam assim na fé que inicialmente foi pregada por Maomé, pelo profeta Maomé. Ela é chamada assim de uma fé abraâmica ou uma religião abraâmica, porque Abraão influencia essa religião. Abraão influencia o judaísmo, o cristianismo, também o islamismo. O judaísmo veio primeiro, depois veio o cristianismo e, posteriormente, o islamismo. Então, nessa religião, estudaremos mais isso com mais detalhes no ano que vem. Nessa religião, eles acreditam em um único Deus. Maomé, ele nasceu numa família de comerciantes e ele, assim, teve esse contato com outras religiões também, com o judaísmo e com o cristianismo. Para quem acredita na religião islâmica ou muçulmana, Maomé, aos 40 anos de idade, recebeu revelações do anjo Gabriel e assim foi feito um livro posteriormente chamado de Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, assim como a Bíblia é para os cristãos, assim como a Torá é para os judeus. Bom, com isso, Maomé ele começou a pregar a mensagem que só existia um Deus em Meca, onde ele nasceu, que seria hoje a Arábia Saudita. Porém, ele teve que sair de lá porque recebeu muitas perseguições. Isso porque lá em Meca eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, essa saída de Maomé de lá é chamada de Hégira, onde marca o primeiro ano do calendário muçulmano. E Maomé saiu de Meca e foi para Iatrib, ou Medina, que é a cidade do profeta. Então ele pregou lá a sua nova crença e com isso muitas pessoas posteriormente acreditaram e depois que Maomé morreu, ele fez com que o povo ficasse unido. Todo o povo ali se uniu. E muito mais tarde, assim, os muçulmanos controlaram também o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Tanto é que é chamado de Império Muçulmano também, que podemos até comparar
com o Império Romano. Eles se expandiram e conquistaram muitas regiões, mas isso é muito tempo depois, no período que é chamado de Idade Média, que ainda estudaremos. Aqui são só algumas observações gerais sobre essa briga em relação ao mar Mediterrâneo, essas várias brigas que esses vários povos entraram. Então, dando prosseguimento. Aqui é importante, a Mesquita Catedral de Córdoba é uma das mais importantes, assim, para os muçulmanos. Muçulmanos islâmicos, dá no mesmo. Bom, essa mesquita é o local de adoração. Por que Mesquita Catedral? Porque durante um tempo, os cristãos também celebravam assim, sua religião lá. Então, outros povos também celebraram a sua religião lá, antes mesmo dos cristãos e dos muçulmanos ou islâmicos. Então, por isso que é Mesquita Catedral. Mesquita nada mais é do que o templo, onde os muçulmanos assim celebram a sua religião, adoram a Deus e etc. Então, isso aqui é importante também. Bom, como vimos, ter o controle do mar Mediterrâneo era uma questão de grande importância para os povos antigos. Então, eles entravam assim em várias batalhas por conta disso. A República Romana entrou em uma grande crise. A partir do século III a.C., os romanos conquistaram vários povos. Esses povos conquistados se transformavam assim, essas regiões conquistadas, onde habitavam esses povos, se transformavam assim em províncias romanas. Então, posteriormente, os romanos eles fizeram assim um grande império por conta disso também. Porém, dentro desse contexto, a briga entre patrícios e plebeus continuou. Patrícios, grandes proprietários, tinham assim os direitos políticos. Plebeus conquistaram depois os seus direitos políticos e posteriormente também alguns conseguiram enriquecer. Bom, teve esse expansionismo, ou seja, uma expansão. Os romanos conquistaram vários territórios. Porém, esses territórios eles foram conquistados ou através das guerras ou de relações políticas, acordos políticos que os romanos faziam. Aí temos aqui uma imagem justamente de uma dessas guerras. O expansionismo romano. Como eu chamei a atenção para vocês anteriormente, existia a parte do Mediterrâneo Oriental, dos povos do Oriente, e também a outra parte, que era do Mediterrâneo Ocidental, dos povos do Ocidente. Os romanos, eles se expandiram e assim eles entraram diretamente em vários confrontos com vários povos. Mas um dos povos que deram muito trabalho foi assim os cartagineses, ou chamados pelos romanos de púnicos. Tanto é que existiram assim várias guerras, e essas guerras foram chamadas de guerras púnicas, guerras entre romanos com os cartagineses, ou que são chamados também pelos romanos de púnicos. Então, observação importante. O mar Mediterrâneo ele tinha essa ligação entre a Ásia, a África e a Europa. Então, os romanos eles foram com tudo para cima dessa conquista desses povos, a fim que eles viessem ter o controle econômico dos caminhos marítimos. Então, mostrarei para vocês aqui no mapa. Olha só. Essa região aqui mais escura, conquistas até 44 a.C. Foi aqui a morte de César, Júlio César, um grande general romano. Aí temos lá Europa, Gália. Gália seria a região francesa, como eu falei também para vocês. Os nomes eles foram alterados assim com o tempo. Aí temos lá, ó, Itália, Romana, a botinha que eu sempre falo, ó, uma espécie de botinha. Todos esses territórios aqui foram conquistados. Macedônia, que já tivemos aula. Vai indo, ó. E aqui, na parte mais clara, conquistas até o final do século III. Máxima extensão do território. Tudo isso aqui de cima foi conquistado pelos romanos. Ó,
Mesopotâmia, que já estudamos, Babilônia, que ficava lá, olha aqui também, Síria, Judéia, eles conquistaram lá o povo hebreu, Egito, tudo isso foi conquistado, a Creta, aquela ilha grega que já estudamos. Então os romanos, eles fizeram assim um dos maiores impérios da história mundial. Aí tem aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Bom, as guerras púnicas, como eu chamei a atenção de vocês. Guerras travadas entre romanos e cartagineses, que eram chamados de púnicos pelos romanos. Bom, esse povo, descendente assim dos fenícios, habitava no norte da África e era um povo também muito forte. E tinha esse interesse de controlar de forma muito mais intensa o mar Mediterrâneo. Então, eles entraram em guerra com os romanos. Existia uma região, uma ilha da Sicília, e pertencia assim à Magna Grécia. O que é isso? Magna Grécia é o nome dado pelas colônias que os gregos fundaram ao sul da Península Itálica. Colônias, regiões. Os gregos, eles fundaram regiões ao sul da Península Itálica. Os cartagineses, eles queriam esse controle maior e muitos habitantes cartagineses moravam assim nessa ilha. Então, eles tiveram assim esse confronto, porém os romanos entraram e ajudaram o pessoal da ilha de Sicília. Então, os cartagineses declararam guerra aos romanos e 3 grandes guerras aconteceram. Temos aqui, ó, a Primeira Guerra Púnica, que foi de 264 a.C. até 241 a.C. Nessa guerra, praticamente os romanos venceram. Porém, eles venceram com uma certa dificuldade, já que os púnicos ou os cartagineses, eles tinham muita habilidade em fazer embarcações. Como eu chamei a atenção, eles eram descendentes dos fenícios. Então, os romanos tiveram que aprender essa técnica de fazer embarcações mais fortes e, posteriormente, eles venceram essa guerra. Essa fase da guerra ocorreu no mar, entre essas embarcações. Depois, houve a Segunda Guerra Púnica, que foi de 218 a.C. a 201 a.C. Os romanos, eles se estabeleceram, porém, os cartagineses também, eles assim tiveram várias conquistas, várias vitórias dentro desse contexto. Bom, até que teve uma batalha decisiva, que foi a Batalha de Zama, em 202 a.C. E assim, os romanos, eles encabeçaram a liderança em relação aos cartagineses. Eles massacraram assim, mas não foi um massacre total, porque houve a Terceira Guerra Púnica, que foi de 149 a 146 a.C. Esse conflito foi um conflito bem mais rápido e bem mais intenso, e acabou de vez assim com esse domínio cartaginês. Por quê? Houve a destruição de Cartago. Os romanos escravizaram o povo de Cartago, como também incendiaram toda a região e depois colocaram sal em tudo para que nada pudesse sobreviver naquela região. As pessoas que sobreviveram, elas foram espalhadas assim por toda a Europa. Então, essas guerras mostram que essa questão da conquista para os povos antigos era importante, porque através das guerras eles conseguiam, como eu falei, escravizados, e a escravidão não era uma questão preconceituosa, e sim eram prisioneiros de guerra. Eles conseguiam soldados também, que se aliavam assim aos romanos depois. Eles conseguiam recursos, alimentação, etc. E além disso, eles anexavam a região. Tanto é que posteriormente tudo isso foi anexado no Império Romano. Bom, aí temos uma imagem aqui, que é a imagem da Batalha de Zama, de Júlio Romano, travada em 19 de outubro de 202 a.C. Essa foi uma batalha decisiva na Segunda Guerra Púnica. Então foi uma batalha para finalizar essa Segunda Guerra Púnica. Lembrando
que através das guerras, esses povos conseguiam recursos escravizados, no caso romano, soldados também, e os povos conquistados, eles eram obrigados a pagar tributos, eles tinham que pagar impostos aos conquistadores, no caso aí, aos romanos. Então, esses povos antigos, eles guerreavam para se ter o controle, assim, das rotas comerciais e também territoriais. E eles anexavam os territórios posteriormente. No caso romano, eles fizeram um grande império mais tarde. Aí temos aqui algumas questões importantes. No caso aqui, as guerras púnicas, elas foram importantes nesse processo inicial de expansão dos romanos, onde eles conquistaram vários territórios, né? Aí, dentre essas importâncias, tem as principais. Os romanos dizimaram, ou seja, mataram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Eles ficaram mais fortes, essa questão aqui da hegemonia, eles tiveram controle desse comércio e eles continuaram com a expansão que eles estavam fazendo, essa expansão territorial. Segunda questão também importante. Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social chamada de homens novos, ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios. Os patrícios foram enfraquecidos por esses cavaleiros. A conquista de novas terras desencadeou, ou seja, fez surgir o aumento do número de escravos, como eu chamei a atenção também, pois os romanos escravizavam os guerreiros perdedores. Esses escravos passaram a ser usados em atividades econômicas, gerando grande desemprego e insatisfação na plebe romana, que reagiu e provocou conflitos internos, porque os plebeus eles realizavam vários ofícios, eles tinham vários trabalhos. Com o número de escravizados maior, esses escravizados também passaram assim a fazer funções que antes os plebeus faziam. Então muitos ficaram desempregados e eles começaram a questionar também. E outra questão importante que veio assim com as guerras púnicas foi que os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, criando dívidas que não conseguiam pagar. Então, acabavam vendendo suas terras para os ricos proprietários, as pessoas que não tinham grandes quantidades de terras. Elas perderam espaço para quem tinha grandes quantidades de terras. Então, essa pessoa ou essas pessoas venderam assim as suas terras para esses grandes proprietários, para as pessoas mais ricas. Logicamente que elas posteriormente ficaram em uma situação complicada também. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.